Segundo livro dos Reis, capítulo 22, dos versículos 8 ao versículo de número 10. Uma pessoa, quando recebe o chamado de Deus para a sua vida, para a sua história, precisa sempre estar preparado para a vocação, para o chamado, para o direcionamento que Deus tem para a sua vida. E aí eu sempre deixo mensagens prontas, mensagens preparadas. E aí o pastor me disse: você tem mensagem pronta aí? Eu digo: sempre, pastor. E aí o pastor me chamou alguns minutos atrás para pregar agora. Mas nós precisamos estar com a palavra do Senhor sempre nas nossas vidas, nas nossas mentes e nos nossos corações. Amém? Então a palavra que eu quero compartilhar para você e com você está no livro de 2 Reis, capítulo 22, dos versículos 8 ao 10, que diz assim: todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia, ou o aplicativo deu ruim, algum problema, dependendo do seu caso. Amém? Então vamos ler. Então disse ao sumo sacerdote Ilquias, ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor Ilquias. Na casa do Senhor, Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã o leu diante do rei. Amém? Verdão, vem aqui orar por mim, por favor. Isso. Você vai estender a sua mão agora, nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus use a minha vida para trazer respostas, para trazer esclarecimentos, e assim como você que está na sua casa, para trazer um direcionamento para a sua vida. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te peço, Pai, que nesse momento, Senhor, eu possa estar deixando nosso coração sensível, Senhor, à palavra que vai vir do seu trono, Pai. Senhor, abençoa seu servo, Pai, capacite ele, e o que ele falar, Senhor, possa vir direto do seu coração, Pai, aos nossos corações, ó Deus. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Isso. O texto bíblico que nós acabamos de ler fala de um rei que já havia sido profetizado há bastante tempo atrás na nação israelita, no povo de Israel. E Josias, ele fez parte do reino do sul, tendo em vista de que quando Salomão ainda reinava, o reino de Israel era unido, era unificado, mas com o pecado de Salomão, de Roboão, Jeroboão, começou a ter a separação das 12 tribos de Israel. E nesse caso especificamente aqui, Josias estava reinando no reino do sul. Porém, estava havendo problemas, caos, dificuldades do povo de entender, de buscarem ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Isso porque eles estavam sem um conhecimento bíblico, sem um conhecimento teológico, sem um conhecimento da lei do Senhor. Entretanto, houve um sacerdote chamado Ilquias, e ele achou algo que é preciosíssimo na minha vida e na sua vida, que foi o livro da lei de Deus. Então, pensem comigo, você que é inteligente, que é um ser pensante. Se eles acharam o livro, significa que estava? Significa que estava? Ora, como o povo de Deus havia perdido o livro de Deus. Só que aí, quando o livro do Senhor, a palavra de Deus foi reencontrada, houve transformações, houve modificações, e é sobre isso que eu quero ministrar a você. O livro que transforma. Repita comigo: o livro que transforma. Mais forte: o livro que transforma. Mídia, pode colocar aí, por favor, o slide que eu enviei para vocês. Tem um poeta brasileiro que ele diz o seguinte:
Bendito aquele que semeia livros e faz o povo pensar. Colocaram aí, por favor? Enquanto a mídia prepara, eu vou dar continuidade aqui. E aí Josias, quando achou o livro, houve modificações espirituais, familiares, relacionais, de toda a sorte. Eu quero mostrar para você como a palavra de Deus é fundamental na vida cristã, como a palavra de Deus tem o poder de nos dar direcionamentos que muitas vezes nós não entendemos, que muitas vezes geram dúvidas, geram questionamentos. Então a primeira consequência, o primeiro resultado em que o livro que transforma trouxe na nação de Israel, trouxe na nação israelita, no povo de Deus, na vida de Josias, foi que Josias buscou ao Senhor. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e vocês vejam que no próprio capítulo 22 de 2 Reis, dos versículos 11 ao 20, nos fala que Josias se pôs a buscar a presença de Deus. Pode subir mais um pouquinho, por favor, o próximo slide. Então Josias se colocou a buscar a presença do Deus vivo. Isso aí. Ele passou a buscar aquilo que Deus poderia fazer. Então quando uma pessoa sinceramente coloca a sua vida diante de Deus para o buscar, para o chamar, Deus se revela a ele. Deus se revela a ela. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6 nos fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E a busca a Deus é uma busca que requer uma vida contínua, uma vida de devoção, uma vida de dedicação. Como está a sua vida devocional diante do Senhor? Quantos minutos você ora por dia? Quantos minutos você passa estudando a Bíblia, lendo bons livros teológicos, livros que edificam a sua fé? Porque a forma como você enxerga determina o seu comportamento, e a forma como você enxerga é influenciada, é determinada por aquilo que você consome, por aquilo que você tem na sua mente. E Deus quer que a palavra dele esteja no seu coração, que a palavra dele esteja na sua mente, que a palavra dele esteja governando a sua vida, porque aí sim, as decisões, as escolhas que você tomar, certamente serão abençoadas, certamente transformarão a sua vida. Amém? Agora o segundo resultado que a palavra de Deus trouxe na vida de Josias, está no livro de 2 Reis 23, de 1 ao 3, pode colocar por favor o próximo slide, que foi o renovo da aliança com Deus. E diz assim a palavra do Senhor, vou ler para vocês. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. E quando nós pensamos em aliança, nós pensamos em renovo do altar, em renovo das nossas vidas. Isso me faz lembrar o livro de 1 Reis, no capítulo 18, quando a nação de Israel, naquele contexto, estava distante de Deus, o altar do Senhor estava destruído, e o povo estava distante do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Só que o profeta Elias,
ele foi tremendamente usado por Deus, e ele foi certeiro naquilo que ele escolheu para a sua vida, que foi reparar o altar de Deus que estava quebrado. E quando o altar está quebrado, ele precisa ser reparado. E quando o altar está com problemas, ele precisa ser restaurado. Por quê? É porque no altar é onde Deus derrama a sua presença. É no altar que Deus dá a vitória. É no altar que Deus dá o direcionamento. É no altar que Deus envia o seu Santo Espírito. E o altar é a nossa vida. E o altar é aquilo que nós fazemos por Deus e para Deus. E quando a nossa vida está com algum problema, e quando a nossa vida precisa ser resolvida, nós precisamos o quanto antes se acertar diante de Deus, e eu te explico por quê. Em 1 de Pedro, no capítulo 5, nos fala que o diabo anda ao derredor. Por que ao derredor? Porque o Salmo 34 nos fala que os anjos do Senhor estão ao redor e guardam aqueles que o temem. Então, pelo diabo estar ao nosso derredor, o que isso significa? Vocês já viram que na linha ferroviária não é murado, tem uns muros, só que de vez em quando não tem uma brecha, não tem um espaço por onde as pessoas passam. Então aquele espaço é o suficiente para as pessoas conseguirem uma entrada. Por analogia, nas nossas vidas, o diabo ele fica assim também, andando ao nosso derredor. E se ele encontrar uma brecha, uma falha, é o suficiente para ele fazer um grande estrago. Só que nessa manhã, é uma manhã de misericórdia, é uma manhã de graça, é uma manhã de perdão, é uma manhã de renovo, é uma manhã de restauração. E Deus quer renovar a sua vida, Deus quer renovar o seu altar, Deus quer renovar aquilo que Ele já começou a fazer na sua vida. É por isso que em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo declara: porque estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então aquilo que Deus já começou na sua vida, em você e através de você, não acabou. Creia nessa palavra. Deus vai renovar o seu altar. Aplauda o Senhor por essa palavra. Deus está aqui. O terceiro resultado, pode colocar por favor, buscou ao Senhor. Coloca o próximo slide, passa para mim aí, mídia, por favor, depois desse daí, isso, passa mais um por favor, que é o terceiro, que é a santificação ao Senhor. Isso aí, excelente. Então, dos versículos 4 ao 20, nos fala que Josias, como líder, como rei de Israel, eles se santificaram ao Senhor. E é importante a questão da santificação para que você tenha esse conceito bem guardado na sua mente, no seu coração. Quando nós pensamos em estar no mundo e não ser do mundo, é fundamental nós fazermos essa diferenciação. Por exemplo, uma diferença básica entre revolução e reforma é que a reforma vem resgatar aquilo que havia sido perdido. Quando nós pensamos a reforma protestante, no século XVI, quando Martinho Lutero, quando grandes reformadores foram usados por Deus, o que eles fizeram? Eles resgataram a palavra de Deus que havia há muito tempo sido esquecida pelo povo de Deus, pela igreja. E aí é interessante que 100 anos antes, John Hus e John Wycliffe, que foram precursores da reforma, deixaram a base para que 100 anos posteriores acontecesse esse movimento santo, esse movimento transformador. E a reforma trouxe mudanças significativas, como mudanças sociais. Por exemplo, naquela época, as mulheres não tinham o acesso que tem hoje. A reforma trouxe a inserção das mulheres no mercado de trabalho, a inserção das mulheres
nos papéis da igreja, a inserção das mulheres no desenvolvimento da sociedade. Então vocês vejam que trouxe algo positivo. Vocês não vão dar um glória não, irmãs? Olha só como um homem de Deus se propôs a fazer a obra do Senhor e trouxe uma modificação. Com a reforma protestante, séculos depois, teve as revoluções industriais. Com a reforma protestante, teve a ascensão midiática. Isso porque Lutero, ele fez a tradução da Bíblia para o seu povo, para diversas pessoas. E aí o conceito da imprensa veio justamente em consequência da reforma. Por quê? Foi uma mensagem que era multiplicada para muitas pessoas. Então, teve esse movimento social, esse movimento espiritual. Então, quando Josias trouxe a santificação para o povo, houve uma mudança também naquele conceito, houve uma mudança também no cenário. Mas já a revolução muitas vezes ela vem para poder distorcer, para poder abalar a verdade, para poder remover aquilo que já foi estabelecido. Qual é o perigo disso? O Salmo 11, versículo 3 nos fala: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quando a base da família, quando a base da sociedade, quando a base da palavra de Deus é removido, como ficará a igreja? Como ficará a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual, a nossa vida diante do Senhor? Mas eu quero deixar uma palavra de vitória, uma palavra de confirmação, que em Mateus, no capítulo 16, nos fala: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja segue triunfante, a igreja segue avante. Mesmo que aconteçam revoluções, mesmo que aconteçam eventos, situações que queiram remover a palavra de Deus, mas lá em 1 de Pedro nos fala: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, tenha uma vida de santificação. E o que é uma vida de santificação? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 nos fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A santificação significa que nós vamos estar nesse mundo, mas nós não seremos desse mundo. Ou seja, nós estamos aqui, mas nós vamos viver de acordo com a palavra de Deus aqui. Nós estamos aqui, mas os nossos princípios serão norteados pela a palavra de Deus. Isso é um diferencial. Por quê? Em Mateus, no Sermão do Monte ali, no capítulo 5 ao 7, quando Jesus, ele falou assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Esse pronome no grego, vós sois, Jesus estava dizendo aos discípulos especificamente. Por quê? Quando ele fala vós sois, esse pronome ele não significa que são todas as pessoas, mas é um grupo específico de pessoas. E esse grupo específico de pessoas eram os discípulos que estavam ali com Jesus. Naquela época ainda não tinha muitos seguidores, muitos membros na igreja. Então Jesus deixou aquela palavra também para as nossas vidas. Por quê? Existem papéis, existem posturas que somente eu e você podemos ter. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós não podemos transferir essa identidade, esse posicionamento para outras pessoas. E nós estamos aqui para trazer sabor, para trazer vida, para trazer luz, iluminação às pessoas que tanto necessitam de uma palavra, que tanto necessitam de um direcionamento
da palavra de Deus. E falando nisso, nós estamos inclusive no mês de Setembro Amarelo, que é sobre a prevenção ao suicídio. E quantas pessoas estão próximas a mim e a você, com o coração despedaçado, com o coração quebrado, precisando ouvir uma palavra, precisando de um direcionamento que Deus quer usar a você, a sua vida. Pessoas que precisam de algo que somente nós, como igreja do Senhor, nós como povo de Deus podemos dar, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Você precisa ter essa sensibilidade, essa percepção de que Deus quer usar a sua vida, de que Deus quer usar a sua história para impactar outras pessoas. Então Josias teve esse papel importantíssimo no povo de Israel. Ele trouxe a santificação, ele trouxe o renovo. Como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua vida na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança? Quando as pessoas olham para você, olham para mim, será que eles veem em nós um referencial de um homem, de uma mulher de Deus? Lembram-se quando em Atos 11, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, mas aquilo ali não aconteceu de uma hora para outra, não. Eles tiveram comportamentos visíveis para que essa identidade, para que essa referência fosse designada a Barnabé, aos discípulos. E nós também precisamos ser reconhecidos como cristãos, como pequenos cristos, que é o significado da palavra cristão. E aí sim nós estaremos fazendo a diferença na nossa família, na nossa casa, na nossa sociedade, na nossa vizinhança. Quando nós estamos nesse mundo, mas nós não se comportamos de acordo com os padrões desse mundo, não. Nós agimos como Josias, uma vida de santificação, uma vida de busca, uma vida de separação. Amém? Agora vamos ver aqui o quarto resultado. Coloca aí, por favor, mídia. Que é o resgate de valores históricos importantes estabelecidos pelo Senhor. Vamos ver aqui que resgate foi esse. Vou ler para vocês, acompanhem comigo aí. Dos versículos 21 ao 23 nos fala assim, segundo Reis, capítulo 23. Diz assim: deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Repitam comigo: neste livro da aliança. Mais uma vez, neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Aqui nesse contexto, fala sobre a Páscoa. A Páscoa foi estabelecida lá em Êxodo, no capítulo 12, quando ainda o povo de Israel estava no Egito. Eles estavam para sair desse local da nação egípcia para conquistar a terra prometida. Mas Deus colocou ali um estabelecimento, que é a primeira festa, inclusive, que acontece no calendário judaico, que é a festa da Páscoa. E aí, quando Deus estabeleceu a Páscoa, Deus ordenou que eles deveriam sacrificar um animal como um memorial diante de Deus. E essa festa deveria acontecer anualmente na nação de Israel. Mas nós vimos aqui nesse texto que isso não estava acontecendo. Não é porque Deus não falou, não é porque as pessoas não sabiam, mas as pessoas estavam negligenciando aquilo que Deus já havia estabelecido.
E quando há negligência em relação àquilo que Deus estabeleceu, tem perdas, tem problemas, tem situações que muitas vezes eu e você não entendemos. Mas Josias, quando leu sobre essa ordenança da Páscoa, ele compreendeu que aquilo deveria ser resgatado. E é interessante que aqui existe uma tipologia, porque quando um cordeiro era sacrificado, era uma forma de as pessoas reconhecerem de que eles tinham a culpa e o animal inocente estava levando aquela culpa sobre si. Isso é chamado dentro da teologia de tipologia. Repita comigo, tipologia. Mais uma vez, tipologia. Isso aí. Então a tipologia é uma indicação messiânica do que Jesus faria. Tanto é que lá em João, no capítulo 1, versículo 29, o que está escrito lá? Eu vou dizer e a igreja complete. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez, eis o Cordeiro de Deus. Quem disse isso em relação a quem disse? João Batista disse isso em relação a Jesus. Porque quando João Batista viu a Cristo, ele reconheceu de que Jesus era o Messias prometido. E quando Jesus veio, ele cumpriu aquilo que foi deixado como essa tipologia. Ele morreu no nosso lugar, levando o nosso pecado. Isso é importante porque Jesus foi sacrificado no período da Páscoa. Então, quando Jesus morreu no nosso lugar, ele estava levando os nossos pecados naquela cruz. Isso foi consumado lá em João, no capítulo 19, versículo 30, quando Jesus disse: tetelestai, está consumado. E esse verbo ele é preciosíssimo, porque ele não tem na língua portuguesa. O verbo que aparece ali no grego é o verbo perfeito. E o que isso significa? Pastor Marcelo, pastor Léo, que estão aí participando conosco. Dentro daquele contexto, o verbo perfeito é uma ação que foi feita no passado, mas com consequências eternas. Por exemplo, é algo que Deus fez, é algo que Deus chancelou e não pode ser modificado. Nós vemos também essa expressão em Romanos, no capítulo 5, quando fala que o amor de Deus é derramado no coração daquele que é justificado, quando o Espírito Santo desce sobre a pessoa. O mesmo tempo verbal, o tempo perfeito aparece ali. Então, quando Jesus disse está consumado, significa que está pago e ninguém pode modificar, ninguém pode mudar. Nada pode apagar aquilo que Deus, através de Jesus, já fez. Nada pode modificar, nada pode apagar, nada pode destruir aquilo que Deus já estabeleceu na sua vida, na sua família, na sua história. Deus já decretou e nada nem ninguém poderá modificar a palavra profética, a promessa que Deus já fez na sua vida. Portanto, continue perseverando e clamando, porque Deus, no tempo certo, dará a vitória nesse caos, nesse problema, nessa causa. Amém? Isso, aplauda ao Senhor de novo. Então Josias fez o resgate dessa festa memorial, que foi a festa da Páscoa. E quando Josias trouxe esse memorial diante do povo, é interessante que isso aconteceu em decorrência da busca de Josias pela palavra de Deus. Existem direções na sua vida, na sua família, que só irão acontecer quando você ler a palavra de Deus, quando você buscar o direcionamento do Senhor. É por isso que o Salmo 119,
Versículo 105 nos fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você está buscando de Deus um direcionamento, uma ideia de um negócio, uma modificação na sua vida profissional, empresarial. Busque a palavra de Deus, porque você terá insights. O que é um insight? Um insight é aquela ideia que você tem como se fosse um estalo. Você está, às vezes, andando, dirigindo, e aí você tem uma ideia. Aquilo ali, isso é chamado de insight dentro da psicologia. Então, quando você lê a palavra de Deus, você terá ideias que você não teria de outra forma. Por que não? Porque em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, nos fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então existem percepções, existem compreensões que você só terá se você tiver o conhecimento da palavra de Deus. E foi isso que Josias nos ensina. Ele leu a palavra de Deus e ele compreendeu a necessidade de resgatar esse valor histórico que era a Páscoa. E na sua vida, qual ou quais são os valores que você porventura tenha perdido? Aqueles hábitos salutares que você tinha e que edificava a sua vida? Um culto no lar, por exemplo, um momento de comunhão com a sua família? Quais são princípios e valores que você precisa resgatar? Porque Deus quer derramar a sua bênção, Deus quer derramar o renovo sobre a sua vida, mas você precisa resgatar aquilo que a Bíblia nos fala. Amém? E para nós caminharmos para o final, nós vamos ver aqui no item 5 o resultado que a palavra de Deus trouxe na vida de Josias. Peço que você acompanhe comigo. Segundo Reis, no capítulo 23, dos versículos 24 ao 27. Vejam comigo aí, segundo livro dos Reis, capítulo 23, dos versículos 24 ao 27. Vejam só comigo, e diz assim: aboliu também Josias os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro. Repita comigo: no livro. Mais uma vez: no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor: também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel. E rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, e a casa a qual eu dissera, estará ali o meu nome. Então Josias, ele foi um canal de Deus para trazer transformações sociais, transformações espirituais, mas ele também modificou a sua vida. Josias também teve essa escolha. Colocou aí, mídia, por favor? Isso, coloca o próximo slide, por favor. Então Josias, ele teve essa mudança de vida pessoal. Isso é importante porque a vida devocional envolve 2 aspectos fundamentais. Pergunta para mim, quais são? A vida de oração e a leitura bíblica. A vida devocional é aquele momento em que você vai parar tudo o que você está fazendo e estará orando a Deus. Evidentemente que nós vamos orar agradecendo por uma refeição,
vamos agradecer por uma bênção, mas a vida devocional é quando você para 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos por dia, e você ora a Deus, e você lê a palavra de Deus. Por exemplo, nós saímos aqui, teve o evento das irmãs, nós saímos aqui tarde, e aí eu fui dormir, era 3, tirei um cochilo na verdade, 3 horas da manhã, 3:30, estava orando, lendo a Bíblia, e aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração, como foi bom aquele momento de busca na madrugada, de busca a Deus. Então quando você tem esse momento em que você ora a Deus, e você ler a palavra de Deus, você terá a sua vida renovada diante de Deus. E uma vida renovada diante de Deus, ela começa a trazer resiliência para lidar com os desafios. Os problemas vêm, os desafios, as lutas, os problemas, mas você, como está cheio do Espírito Santo de Deus, você saberá conduzir as suas escolhas, você saberá conduzir a sua vida. E Josias, ele pôde então ter essa mudança de vida pessoal. E em 1 Crônicas capítulo 9, capítulo 4, versículos 9 e 10, nos fala sobre Jabes. Jabes, ele teve essa mudança de vida pessoal. Por quê? Naquele contexto em que existem diversas genealogias, ele ali tem um destaque para a vida dele, que Jabes orou ao Senhor. Ele foi o mais ilustre, porque ele orou ao Senhor. Então quando você na sua vida, diante de tantas pessoas, coloca-se para buscar a Deus, você terá destaque sobre os demais, porque a sua vida devocional, Deus honra a sua atitude, Deus honra a sua caminhada. É por isso que em João, no capítulo 12, versículo 26, Jesus falando, ele declara: e quem me servir, o Pai o honrará. E também 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, nos fala: honrarei aqueles que me honrarem. Então quando você honra a Deus com a sua vida, você será honrado pelo próprio Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra. Honre a Deus e Deus honrará a sua vida. Amém? E agora, para nós finalizarmos o 6º tópico, coloca para mim aí, por favor, próximo item, próximo tópico, que fala: saiba os seus limites que o próprio Deus estabeleceu. Vamos ver aqui uma palavra importante. Olha só, em 2 Reis 23, dos versículos 28 ao 30, nos fala: quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rei Eufrates. E tendo saído contra ele o rei Josias, Neco matou em Megido, no primeiro encontro. De Megido, seus servos o levaram morto, e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiu, e o fez rei em lugar de seu pai. Esse texto ele é preciosíssimo, porque ele nos fala do momento da morte de Josias. Só que o texto de 2 Crônicas também é um texto paralelo. Nos fala que quando Neco, que era rei do Egito, subiu para guerrear, não subiu para guerrear contra Josias, mas contra outra nação. Só que aí Josias teve a brilhante ideia, entre muitas aspas, de também guerrear. Só que aí Neco disse: eu não vim para guerrear contra ti, eu vim para guerrear contra outra pessoa. E aí Josias: não, eu vou ir contra você. E o que aconteceu? Deus usou o próprio Neco, que era ímpio, que não servia a Deus, e falou assim: Deus me mandou contra outro povo, não contra você. Mas Josias não deu ouvidos àquela palavra, e o que aconteceu? Ele morreu.
Então, você precisa saber os seus limites. Você precisa saber até onde você pode ir. Certa vez nós estávamos em um pequeno grupo. Na época, nós estávamos fazendo um pequeno grupo ali na Praça do Redondo, em Cosmo. Quem aqui conhece essa pista de skate? Nós fazíamos ali um trabalho de evangelismo. E naquele dia, quando nós fazíamos ali, isso já tem alguns anos atrás, nós fazíamos um pequeno grupo ali. O pequeno grupo é célula, é o mesmo nome, PG, pequeno grupo. E aí, nesse dia especificamente, apareceu uma jovem, pastor Marcelo, que eu nunca tinha visto. E aí, eu chamava todo mundo que estava ali em volta para participar. Nós sentávamos na pista de skate e falávamos sobre a palavra de Deus. E o assunto daquele dia foi sobre oração. E aí, conversa vai, conversa vem. E aí eu fiz um pedido. Eu falei assim, alguém aqui tem algum pedido de oração? E aí a jovem me fez um pedido, que na hora eu fiquei sem saber o que fazer. Ela pediu para que eu orasse pela namorada dela. Aí quando ela fez aquele pedido, eu me vi em uma situação de aperto. Mas aí, eu lembrei de um texto de Neemias, no capítulo 2, versículo 4. Quando Neemias também estava em uma situação de aperto diante do rei Artaxerxes. E ele orou ao Senhor em espírito. E o assunto era sobre oração. Eu fiz a mesma coisa. Orar em espírito é você conversar com alguém, mas você está ali orando na sua mente. E eu fiz a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, me dá um direcionamento para eu lidar com essa situação. Por quê? E aí eu ouvi, olha só a importância de ouvir as pessoas. É a arte da escutatória, de nós ouvirmos as pessoas, ouvir o não dito, ouvir o silêncio. Isso aí é assunto para uma outra ocasião. Então eu ouvi ela, o que ela disse, e aí ela explicou o motivo de que a mãe da sua companheira havia falecido há pouco tempo. Então quando eu orei, eu fui certeiro, o Espírito Santo me deu uma direção estratégica. Eu orei para que Deus consolasse essa outra menina que havia perdido a sua mãe, sem contudo aprovar, sem contudo abençoar aquela união, porque Deus estabeleceu homem e mulher, mulher e homem, como está em Gênesis 2, como está em Mateus 19, o princípio da família, homem, mulher, mulher e homem. E aí eu deixei uma boa marca naquela jovem. Então quando ela se lembrar daquele pequeno grupo, ali na Praça do Redondo, em Cosmos, ela sempre se lembrará do amor de Deus que foi derramada por aquela vida. Sabe quando eu vi aquela menina depois? Nunca mais. Isso porque os limites, nós devemos saber os nossos limites. Como está a sua vida diante do Senhor? Será que você tem lido a palavra de Deus? Quantos minutos você passa investindo em leitura bíblica? Nós vimos aqui a importância da leitura bíblica. Veja que o versículo 22 nos fala assim: porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele. E não dando ouvidos à palavra que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a peleja no vale de Megido. Isso porque quando você quebra o princípio te quebra. Então que Deus nos abençoe nessa manhã, que nós possamos fazer como Josias, em buscar a Deus, que nós possamos renovar a nossa aliança com Deus, que nós possamos se santificar diante de Deus, que nós possamos resgatar valores históricos estabelecidos por Deus, que nós possamos ser uma mudança de vida pessoal e que também nós saibamos os nossos limites, porque aí sim a nossa vida será abençoada, a nossa vida será abençoada. E para nós finalizarmos, o conselho que o apóstolo Paulo deixou ao jovem Timóteo, a Bíblia também nos deixa, que está em 1 Timóteo 4,13, que nos fala: até a minha chegada, aplica-te a leitura. Que Deus te abençoe, amém?